Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Presidente ANSI, em meu nome pessoal e em nome da AMT, o convite para estar aqui nesta convenção anual. É para nós um prazer e uma obrigação estar convosco. Queria naturalmente também agradecer ao painel a que tenho a honra de pertencer e seja-me permitida uma palavra muito pessoal, porque tive a grata surpresa de reencontrar o Dr. António Mocho, com quem me cruzei vai para 30 anos, quando ele era um ilustre assessor de imprensa de um dos melhores ministros com que me cruzei, o ministro Luís Mira Amaral, ministro do então Ministério, ministro da Indústria e Energia, e com quem tenho uma dívida permanente, na medida em que eu na altura era Diretor-Geral de Indústria, e a Direção-Geral de Indústria caracterizou-se por ter fundado uma revista que deu um contributo, tanto quanto dizem os seus destinatários, assinalável para a cultura da política industrial da época, que era muito mais do que os fundos estruturais, e o nome, a designação dessa revista, concretamente Competir Informação para a Indústria, tem aqui o seu autor, o seu pai intelectual, e, portanto, é uma dívida que eu, ao fim destes anos todos, e quando já não há interesses que se possam cruzar e que possam ser interpretados como um conflito de interesses, tenho o grato prazer em manifestar em público. Depois, naturalmente, queria falar sobre o tema que aqui me traz. E o tema que aqui me traz é a regulação das inspeções técnicas nos mercados regulados esses que são uma parte do ecossistema da mobilidade e dos transportes que constitui o perímetro de atuação da AMT, que ronda os cerca de 29 mil regulados. Tenho um paper que distribuí junto da organização, que com certeza fará o favor de distribuir para os interessados, mas hoje, concretamente esta manhã, alguém me deu um press release das organizações internacionais, uma das quais teve uma intervenção esta manhã, a CITA, concretamente, julgo que estava cá o representante da CITA, e o press release desta organização alterou por completo aquilo que tinha para vos dizer. Aquilo que tinha para vos dizer está num documento, é público, é escrito. Agora, este press release vem dar uma atualidade a este tema da regulação das inspeções técnicas. E o que é que diz o press release? Diz assim: conservar os princípios do Tratado de Roma atuais, contemporâneos, vivos, numa época digital para o setor automóvel. E não podia haver melhor síntese para aquilo que a AMT faz. Aquilo que a AMT faz é cumprir o Tratado de Roma nesta atualidade. Porque o Tratado de Roma, que data de 1957, está vivo, presente, atual, fez 60 anos este ano, mas é isto que nós cumprimos. Nós existimos, diz-se por vezes, porque houve a Troika, houve o acordo com a Troika e há uma medida da Troika que foi assinada pelo governo português, da época, que obriga à existência de uma entidade reguladora independente para este setor. Mas essa obrigação não cai do céu aos trambolhões. Essa obrigação resulta disto que está aqui sintetizado neste comunicado das empresas que na Europa trabalham esta atividade. E qual é esse princípio? É o princípio que nos habilita a regular um bem jurídico novo, o bem jurídico da mobilidade inclusiva, eficiente e sustentável. E eu peço a atenção de todos os senhores para tentarem fixar esta trilogia. Uma mobilidade inclusiva, o que significa que no centro estão as pessoas, no centro estão os cidadãos, e por isso a questão da segurança rodoviária, que também tem sido tratada nesta convenção, é um vetor predominante desta mobilidade inclusiva. Depois, a mobilidade eficiente, na medida que significa o combate ao desperdício, a promoção da competitividade, em paralelo com a da coesão, e, por fim, o qualificativo de sustentável, que quer dizer que terá que vencer a corrosão do tempo, vencer a corrosão do tempo perante a turbulência do dia-a-dia.
E o que é que isto quer dizer na prática? O ano passado tive a ocasião de explicitar o que é que a AMT faz em termos do conceito de regulação económica de elevada qualidade, em que explicitava as 3 racionalidades: a racionalidade focada nos investidores, a racionalidade focada nos cidadãos e a racionalidade focada nos contribuintes. Pegando nesse modelo que tive ocasião de explicitar o ano passado e cruzando com este press release que traz à colação o Tratado de Roma, nós vemos que é indispensável saber integrar as inovações tecnológicas, saber integrar as plataformas tecnológicas, saber integrar aquelas mudanças que todos nós falamos em termos do veículo, no seu painel de comando, na sua ligação à eletricidade, na sua ligação ao automatismo. Será que o veículo hoje é de tal forma evoluído em termos tecnológicos que o condutor se torna dispensável? É disso que estamos a falar. Será que estas inovações tecnológicas são de tal forma fermentadoras da competitividade das empresas que têm que ser autorizadas de tucur imediatamente, sem nenhum filtro? Ou, pelo contrário, devemos ser cegos perante as inovações tecnológicas, devemos ser conservadores e tentar que tudo se repita na mesma? Não, de forma alguma. A novidade do Tratado de Roma nos seus 60 anos é que ele tem normas que se autorrejuvenescem. Não é preciso reescrever o Tratado de Roma, é só preciso sabê-lo interpretar. E essas inovações tecnológicas, quando nós olhamos para os investidores, é que sim, senhor, nós dizemos sim ao investimento. Mas não é qualquer investimento. Não é num investimento que seja cego relativamente às pessoas. Não é num investimento que pratique, por exemplo, a chamada LED Regulation, em que a liberdade de escolha dos consumidores passa a ser um mito. É preciso cruzar também a ética, retirar a ética de um formalismo abstrato, de um código de procedimentos e saber se sim ou não a pessoa continua a ser livre no exercício dessa regulação, se a pessoa continua a ser livre nas opções que tem perante um investimento. As inovações tecnológicas não podem minimizar a liberdade de cada um. Porque se minimizam a liberdade de cada um, nós deixamos de ser pessoas, seremos algo que a inteligência artificial produz, mas seguramente para esse peditório a AMT não se justifica e eu, enquanto membro e trabalhador da AMT, também não darei nenhum contributo nesse sentido. Portanto, a primeira racionalidade, a primeira linha do Tratado de Roma é sim ao investimento no respeito integral pela liberdade das pessoas. E quando se fala que a LED Regulation favorece os interesses dos consumidores, e quando se fala que esta capacidade de trazer os automóveis à casa de cada um, ao canto de cada um, à geografia de cada um, de uma forma quase que automática, deixando para trás a indústria tradicional, é preciso ter a coragem de dizer que não, se a liberdade de escolha de cada consumidor é posta em causa. E a liberdade de escolha de cada consumidor manifesta-se também na sua capacidade para controlar os preços. A AMT é um regulador económico. O regulador económico trata de preços e barreiras à entrada. Tratar de preços e barreiras à entrada é necessário que cada consumidor saiba dizer eu quero isto por este preço, tenho condições para avaliar deste preço ou não. E se não tenho, não quero. Ou se tenho e acho que o preço é excessivo, então prefiro outra solução. Esta é, portanto, a racionalidade dos investidores. Mas existem 4 testes muito simples que são aplicados desde 1957, que têm uma enorme atualidade. E são esses testes que nos permitem ir para além da mecânica do incumprimento dos prazos na transposição das diretivas. Todos nós sabemos a diferença entre regulamentos e diretivas. Os regulamentos são diretamente aplicáveis, não carecem de prazos para transposição. As diretivas, pelo contrário, carecem de prazos para transposição. Mas sendo nós um regulador independente, não estamos cingidos a essa necessidade de transposição, não devemos esperar por essa transposição, mas devemos trazer à colação a jurisprudência do Tribunal, que enuncia 3 normas muito claras, os conceitos que sejam claros, no sentido de facilmente compreensíveis,
de que sejam evidentes no sentido de reduzirem a litigância e de que sejam incondicionais. Incondicionais significa que a sua entrada em vigor não está dependente de qualquer ato exógeno. Ora, perante esta trilogia de clareza, de evidência e de incondicionalidade, as normas das diretivas já estão em vigor. Portanto, atenção, não são todas as normas. É necessário que o regulador tenha a coragem e a capacidade analítica para identificar essas normas e para as considerar em vigor. A partir daqui, resta-nos a obrigação de passar para a segunda racionalidade, a racionalidade dos interesses das pessoas, dos interesses dos diferentes estratos sociológicos e ponderar qual delas é que é a mais compatível com os recursos. Ao falar em recursos, chegamos à racionalidade dos contribuintes, e esta tem naturalmente a última palavra, porque, como todos sabemos, nada na vida é absoluto, um país não tem recursos absolutos, a independência também não é absoluta, nós vivemos num contexto de interdependências e, portanto, é preciso ver se o ótimo académico, o ótimo teórico, é compatível com os recursos que a sociedade como um todo está disponível a pagar para este paradigma de regulação. É neste sentido que nós trabalhamos, em estreita colaboração com o IMT, a quem saúdo permanentemente, na medida que o IMT e a AMT são ambos filhos do mesmo diploma. Que é a Lei 67/2013, que no mesmo dia instituiu dois paradigmas diferentes. Um paradigma de regulamentação técnica de excelência, de representante do Estado concedente no IMT, e um paradigma de regulação económica que aspira também a ser excelente e que tem um caminho longo que só será percorrido com a vossa colaboração, e por isso aqui estou humildemente perante vocês a testemunhar aquilo que fazemos e pedindo a vossa crítica. Muito obrigado.